Sejam bem-vindos aos amados ouvintes. Você vai ouvir agora a palavra Visão Rema. Através deste canal, mensagem que opera. Fique agora com a ministração da Palavra de Deus com Luiz Lamano. Muito bem, vamos dar sequência à parte 2 da ministração O que é bênção. Estarei dando continuidade ao assunto que fala sobre bênção, favor divino em nossa vida. Você que está começando a ouvir essa ministração agora, que entrou aqui na parte 2 dessa ministração, não tem problema algum. Até porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova no nosso interior. Então, quando você ouve a palavra de Deus, ela aumenta a sua fé. Mas assim que você puder, assista o vídeo no YouTube, em meu canal, que fala sobre o que é bênção, parte 1. Na parte 1 foi falado sobre a bênção antes da lei, mediante a lei e também no tempo da graça, que é o tempo pós-cruz. Hoje vamos entender como a bênção se manifesta em nossa vida. Existem muitas pessoas que dizem que precisamos reivindicar, exigir, determinar para que ela venha acontecer. É claro que a declaração de fé do cristão, ela traz sim à existência as coisas que não existem. Não podemos deixar de lado o poder da declaração através da fé que atua pelo amor. Até Jesus disse: se disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, né? E aí ele passou, não duvidar do seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, então tudo que disser será feito. Nós não podemos ignorar essa instrução, que a declaração sim tem o seu poder. Considerando essas coisas, o Senhor me trouxe um esclarecimento que precisa ser compartilhado com todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Essas pessoas serão fartos. A palavra que eu quero ler com vocês é Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Algumas traduções usam a palavra sorte, que ele nos abençoou com toda a sorte de bênção. Porém, o original das Escrituras fala que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, no entanto, sorte, devemos desconsiderar esse termo, porque pode gerar uma interpretação equivocada. Sorte para muitas pessoas pode significar azar ou um sorteio, o que não faz sentido nesse texto. O sentido correto de todas as bênçãos espirituais fica claro para mim e para você que de fato já somos abençoados. Amados ouvintes, eu aconselho você a estudar um pouco mais sobre isso e a anotar todas as bênçãos que serão citadas aqui e também aquelas que o Espírito Santo continuará te mostrando no decorrer de toda a sua vida. Presta atenção, meus amados, você que está me ouvindo aqui, em uma linguagem coloquial e não eloquente, eu prossigo para que fique claro para você da seguinte maneira: ele nos abençoou com bênção. Você já parou para pensar sobre isso? Nos abençoou com bênção. Aleluia! Abençoou significa favor divino. Porque por meio de Jesus Cristo, isso foi concedido a nós. Um favor divino, todas as bênçãos espirituais, todo favor divino já foi concedido para mim e para você. Ele declara isso em Efésios 1:3, que nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. O favor divino, toda dádiva que você precisa para permanecer fiel até o fim,
ela já foi concedida para você e para mim. Aleluia! Não foi por meio da sorte, meu irmão. Não foi por meio do destino, coisa do destino, coisa do acaso. Ele já nos concedeu por meio da pessoa de Jesus Cristo. Bênção é favor divino. Pega esse rema aí, a palavra revelada. Ela mostra que bênção, de fato, é um benefício dado por Deus. Para pensar comigo. Benefício dado por Deus. Meu querido, nesse programa divino, você que está me ouvindo já está cadastrado nele. Não é como o programa de benefício do governo, que você precisa se cadastrar para depois poder receber o benefício. Ouça aqui, meu querido. O Espírito Santo permitiu que essa palavra chegasse até o seu coração, esclarecesse o teu coração, porque você já está cadastrado no benefício dado por Deus, no favor divino. Ele nos abençoou com bênção por meio de Jesus Cristo. Ô Luiz, até aqui eu entendi. Bênção, favor divino, benefício dado por Deus, programa já cadastrado, até aí tudo bem. Mas defina para mim o que é bênção. Então anota alguns fatores do que a Bíblia relata sobre essas bênçãos espirituais. Uma delas, que é o principal, é a salvação. A salvação para mim e para você é uma bênção, é um favor divino, é um benefício de Deus por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E pela fé em Deus, nós somos salvos. Claro que é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra bênção espiritual que você pode anotar aí é o perdão. Quando a gente confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, a gente já estamos declarando que Ele de fato já nos perdoou. Aceitar o Senhor Jesus Cristo é a mesma coisa de dizer para si mesmo: eu vou mudar de vida. Não tem como a pessoa aceitar o Senhor Jesus e não querer mudar de vida. Uma outra coisa interessante que está incluso nesse pacote, Ele nos abençoou, é a paz com Deus. Quando você anda com Deus, você tem paz. Você não vive uma vida preocupado, ansioso, querendo saber o que vai acontecer amanhã, você descansa nele. Um outro benefício dado por Deus, que é incluso nesse pacote de Efésios 1:3, porque lá diz que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E tudo que eu estou citando aqui são as bênçãos, o favor divino, o benefício dado por Deus espirituais. A salvação, o perdão, a paz com Deus, a vida eterna. Luiz, como é que eu sei que eu estou vivendo essa bênção, a vida eterna? Quando você deixou de morrer para o mundo. Eu digo quando você morreu para o mundo, não é quando você isolou de falar com as pessoas, foi morar na floresta. Não, é quando você decidiu abrir mão daquilo que afasta você de Deus, afasta você da verdade. Um outro benefício interessante, e eu acho aqui que é um dos principais benefícios dado espiritualmente, é a pessoa do Espírito Santo, que Jesus orou ao Pai para que o Pai viesse enviar outro Consolador. Então o Espírito Santo não dá para ficar de fora, muito pelo contrário, sem ele não conseguimos fazer nada daquilo que Deus confiou. Sem ele a gente não conseguimos completar a nossa carreira. Sem ele nós não conseguimos executar o nosso chamado aqui na terra. É ele que vai nos ensinar a fazer o que Jesus fazia, viver como Jesus viveu, falar como Jesus falava e também destruir as obras de Satanás, as obras que Satanás tem feito, cegado o entendimento dos incrédulos. Há uma lista de bênçãos, meus irmãos, para mim e para você. Há uma lista de favores divinos concedido para nós. Existe sim
um benefício dado por Deus para a sua família, para o empreendimento das suas mãos. Meu irmão, está mais do que comprovado que aquilo que o Senhor Deus nos deu gratuitamente, o mundo não tem para te oferecer nem vendendo. Então, aquilo que Deus nos deu gratuitamente, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquilo que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 3, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. O mundo não tem para nos oferecer nem vendendo, e Deus nos deu gratuitamente. Ô Luiz, eu queria que tudo isso que você falou fosse verdade na minha vida. O que eu preciso fazer para obter isso? Meu irmão, a religião e as igrejas e muitas pessoas, eles falam que para você tomar posse dessas bênçãos, você precisa exigir, determinar, chamar à existência as coisas que não existem. É claro que existem alguns fatores que a declaração de fé que opera pelo amor, ela sim traz à existência as coisas que não existem. Ela sim faz você tomar posse de muitas coisas que Deus te deu. Ô Luiz, então explica para mim o que de fato faz eu usufruir dessas bênçãos espirituais que diz em Efésios 1:3. Eu vou falar para você, meu irmão, você que está me ouvindo, recebe essa palavra. Gênesis 17:1 diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Se você quer uma revelação para a sua vida, o rema na sua vida, que é a palavra revelada, como você vai usufruir de tudo isso? Da salvação, do perdão, da paz, do guiar do Espírito Santo na sua vida, pratique essa palavra. Gênesis 17, versículo 1. Foi o que Deus disse para Abraão antes da lei. Ele falou assim, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, viva comigo, caminhe comigo, não me abandone. Sabe, o cristão, aquele que realmente é um verdadeiro discípulo de Jesus, ele vive uma vida íntegra à palavra, ele vive uma vida íntegra ao seu chamado, ele é verdadeiro, ele age sem fingimento diante das pessoas, ele não tem uma dupla vida, tipo, ele não é uma pessoa na igreja e ele não é outra pessoa lá fora. Um exemplo disso é a pessoa que às vezes vai na igreja, canta música gospel, adora o Senhor de mãos levantadas, mas quando sai da igreja, está cantando as músicas do mundo, está fazendo aquelas declarações que às vezes atraem maldição para a vida da pessoa. É uma dupla vida. Anda na minha presença e ser perfeito. Seja de fato, meu irmão, uma pessoa comprometida. Se você deu a palavra para alguém, cumpra, honra seus compromissos. Isso é ser uma pessoa perfeita. É saber dizer sim, sim, não, não. Então, quando você precisar falar sim, fala sim de coração e cumpra. Eu vou, eu faço, pode contar comigo. Agora, se você falar não, não volta atrás. Não é não. Você entendeu? Então, é assim que você vai se tornando uma pessoa perfeita. Mas, Lamana, a pessoa pode mudar de decisão? Pode. O Espírito Santo é que vai guiar você. Esse daqui é só um exemplo de você ser perfeito, assim como Cristo era. Porque assim diz a Escritura. Assim diz as Escrituras. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. E essa perfeição é quando você acaba se policiando, fazendo aquele análise do alto da cabeça até a planta dos pés, tornando-se uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que não mente mais, uma pessoa que vive pela verdade. Sabe, se você está lá no seu serviço e as pessoas estão ensinando você a mentir, as pessoas estão ensinando você a manipular resultado, se isso confronta os seus princípios, é melhor você dizer não do que mentir, meu irmão.
é melhor você dizer não agora, enquanto você está vivo, para que você não siga num caminho que não é perfeito aos olhos de Deus. Não faça pacto com o diabo. Deus vai te dar sabedoria. Assim como ele concedeu para Nicodemos. Se você ler João 7, 50 e 51, diz lá, Nicodemos tomou a frente e começou a falar com os líderes e falou assim, olha, a nossa lei não condena ninguém, sem primeiro ouvir a pessoa e saber o que ela fez. Então os líderes já queriam condenar Jesus sem ouvir ele, sem investigar, apenas por ódio e medo de Jesus. Mas Nicodemos defendeu essa causa. Nicodemos defendeu porque ele achou que era correto fazer isso. Ele não fez nenhum discurso religioso. Meu irmão, temos que ser semelhante a Nicodemos. Se você vê uma causa, uma injustiça, algo que está acontecendo, viva pela verdade. Se você puder interferir, interfere com a verdade, porque Deus é contigo. O Espírito Santo que foi enviado, ele não foi enviado apenas para você usufruir da bênção. Ele foi enviado para te guiar em toda a verdade e para te ajudar a defender uma causa que você sabe que essa causa é justa. Meu irmão, eu quero que você pense comigo. Imagina agora, no tribunal da terra, diante do juiz, toda pessoa que tem uma causa, ela precisa fazer duas coisas. Primeiro, ela precisa provar que ela está certa, ou precisa provar que a outra pessoa está errada. Saber de um fato não é o suficiente. Porque vai chegar diante do juiz, você vai falar, eu ouvi fulano, eu sei de coisas. E diante do juiz não é o que você sabe, é o que você pode provar no tribunal. Agora, meu irmão, no tribunal divino, diante de Deus vivo, não precisamos provar que somos merecedores. Você entendeu? No tribunal divino, diante do Deus vivo, nós não precisamos provar para ninguém que somos merecedores. Sabe por quê? Porque Cristo já fez isso por nós. Nós só precisamos andar na presença dele e ser perfeito aos teus olhos. Eu volto a dizer, como ser perfeito aos olhos do Senhor? Meu irmão, não é acertando tudo na vida, porque às vezes nós vamos errar, mas o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos levantar. E se você cair, Deus te levanta. Até porque, presta bem atenção, até porque depois da cruz, Deus não olha primeiro para você. Deus ele olha primeiro para Cristo. Olha que interessante, Deus ele olha primeiro para Cristo, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Meu irmão, uma coisa eu te digo, se você se esforça para andar como Cristo andou, então você está no caminho certo. O caminho que te leva à perfeição. O caminho que vai conduzir você para a vida eterna, para morar com Deus, para morar juntamente com o Eterno. De modo geral, meus amados, eu peço em nome de Jesus que você faça dessa ministração um estudo contínuo para a sua vida, pois ela permanece para a vida eterna. Fique na graça de Cristo e todos aqueles que receberam essa palavra, diga obrigado, Senhor Jesus.